Misericórdia, ó Senhor, porque pecamos. Salmo 50. Um bom dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Recorramos sempre à poderosa intercessão de Maria Santíssima, nossa Mãe, e de São José, o Justo. E no versículo 1 do Salmo de hoje está assim: Tende piedade, ó meu Deus, misericórdia. Na imensidão de vosso amor, purificai-me. Lavai-me todo inteiro do pecado e apagai completamente a minha culpa. É um pedido de libertação para que, de fato, a memória daquilo que fizemos errado, sendo perdoado, nós devemos viver de uma forma nova. A vida em Deus passa pelo perdão para que sejamos verdadeiramente libertos de toda estrutura de iniquidade. Na primeira leitura de hoje do livro dos Números, capítulo 12, dos versículos 1 e 13, eu gostaria de já inicialmente relacionar, fazer um paralelo com o evangelho de hoje em Mateus 14, dos versículos 22 ao 36. E vejamos que nessas duas leituras temos cenas intensas. Em Números 12, vemos uma crise no deserto. Maria e Araão se rebelam contra Moisés, questionando sua autoridade por orgulho e ciúmes. E no Evangelho, em Mateus 14, os discípulos enfrentam uma tempestade no mar, tomados de medo, até que Jesus caminha sobre as águas e Pedro tenta ir ao seu encontro, mas começa a afundar. E são textos que falam de autoridade divina, fragilidade humana e o poder da confiança em Deus. Ambos nos revelam quanto nosso orgulho e nosso medo nos afastam da presença e da ação salvadora de Deus. Então vejamos que em número 12 nós podemos ter como um referencial de análise o orgulho disfarçado de justiça. Mas como assim? Maria e Arão murmuram contra Moisés. Porventura o Senhor falou somente por Moisés? É uma pergunta. Não falou também por nós? Está lá no versículo 2. A crítica deles parece legítima, mas esconde um orgulho ferido e uma inveja velada. É a tentação de querer igualar a nossa vontade à vontade de Deus, de nos colocarmos no mesmo nível da autoridade que Ele instituiu. E quantas vezes em nosso cotidiano desprezamos aqueles que Deus escolheu? Os próprios padres, pais, mães, conselheiros, e achamos que sabemos mais, que temos mais experiência, que deveríamos estar no comando, e, no entanto, estamos passando por uma situação a qual há necessidade de ajuda e corremos o risco de nos fecharmos para tal ajuda. E quando nos esquecemos de que Deus escolhe quem Ele quer, como Ele quer, quando Ele quer, caímos no erro de Maria e Araão. Mas o mais forte é que Deus não se cala. Ele intervém, chama os três à tenda do encontro e revela o valor de Moisés. Com ele eu falo face a face, está no versículo 8. E Maria, que liderou o povo no cântico da travessia do Mar Vermelho, agora se vê leprosa, isolada e impura, fruto de seu orgulho. E Moisés, ele intercede por ela. Senhor, cura-a, por favor. Está no versículo 13. O verdadeiro líder é aquele que ora por quem o feriu. E vejamos que no evangelho de hoje, enquanto Maria e Araão afundam no orgulho, na primeira leitura, Pedro afunda no medo. No mar agitado, Jesus caminha sobre as águas. Pedro pede um sinal e Jesus responde: Vem. Está no versículo 29. Pedro, com coragem, começa a andar sobre as águas. Algo impossível humanamente, mas ao olhar, o vento forte teme e começa a afundar. E quantas vezes somos como Pedro? Pedimos um sinal, iniciamos uma caminhada de fé, mas quando olhamos para as circunstâncias, perdemos o foco em Jesus. O medo entra e o que era um passo de confiança vira um mergulho no desespero. Mas há um grito sincero: Senhor, salva-me, no versículo 30. E Jesus estende a mão imediatamente. Pedro erra, mas clama. Maria erra, mas Moisés clama. O Senhor ouve o clamor dos que caem e perdoa.
E na vida há dois perigos espirituais constantes: orgulho que quer controlar o sagrado, como Maria e Araão, e o medo que duvida do poder de Deus, como Pedro. O orgulho nos isola, o medo nos paralisa, mas a humildade e confiança nos aproxima de Deus. E quando julgamos os outros por inveja, estamos afastando a graça de Deus. Quando duvidamos do chamado de Deus, estamos dizendo que ele errou conosco. E quando tememos as tempestades, esquecemos que Jesus caminha sobre elas. A cura começou com um clamor sincero: Senhor, cura, por favor, nas palavras de Moisés, e no Evangelho, Senhor, salva-me, nas palavras de Pedro. E tanto em Números como em Mateus aprendemos que o essencial é a confiança humilde. Moisés, mesmo ofendido, intercede. Pedro, mesmo afundando, clama. Jesus, mesmo não sendo reconhecido de imediato, salva. E que possamos, diante dos desafios do cotidiano, seja no deserto da inveja ou no mar das tempestades, ouvir a voz do Senhor, estender a mão e deixar-nos salvar. E nesse sentido, é uma caminhada. A caminhada ela não se faz de forma simples. Devemos olhar para a realidade e como nós vamos responder. Essa é a grande questão. A nossa resposta perante Deus é a resposta perante a vida. A resposta de Pedro perante Jesus, mesmo com medo, ele clama. E de muitas vezes, quando nós temos muitos sentimentos, ou determinados sentimentos aos quais nós achamos que não devemos apresentar a Deus, muito pelo contrário. Devemos constantemente nos apresentar a Deus em todas as nossas angústias e desesperos, para que possamos suplicar a Deus que sejamos pessoas melhores, entendendo que somos limitados, mas queremos constantemente e devemos crescer na graça de Deus. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso.